Gente, vamos mais uma vez estudar, abram aí suas apostilas, vamos definitivamente acabar esse primeiro bimestre hoje, tá? Com esta aula aqui, que eu vou colocar logo em breve no Eclésia, vocês vão poder estar estudando, certo? Vamos estudar um pouquinho de clima e bioma, mas para a gente entender bioma, nós temos que entender também clima e vice-versa, porque, lembram lá do sexto ano, clima determina bioma. O clima sempre determina a paisagem, tá? Se é mais seco, se é mais úmido, se é mais quente, se é mais frio, vai determinar o tipo da folhagem, o tipo da árvore, se é rasteira, se é alta, se é baixa. Então, o clima determina o bioma. Aqui nós temos um mapa mostrando para você a respeito das florestas, porém esse mapa ele traz também para nós o trópico de Câncer e o de Capricórnio, como você pode ver. O que é importante isso aqui para nós? Tudo, porque é exatamente nesses dois pontos que o Sol passa. Então, é os dois pontos mais quentes da Terra. À medida que você sobe o mapa em direção ao norte ou ao sul, você estará tendo climas mais gelados, porque você vai distanciar de onde o Sol passa. Tendo climas mais frios, no caso, você vai ter biomas diferentes. Então aqui vem mostrando, ó, por exemplo, aqui em cima é a tundra. Vamos lá, tundra ártica, né? Tundra ártica. Alpina vem de Alpes, as montanhas, os Alpes, né? Por causa da altura é frio, aí você tem também um tipo de tundra. Depois você tem aqui a mata de taiga, que a gente vai ver depois melhor como que é cada folhagem, tá? A tundra fica no clima polar, né? Com ela ficam os musgos e líquens, que eu vou falar daqui a pouco o que é. A taiga fica no clima subpolar. E depois você tem o clima temperado e a floresta temperada. Vou falar para você o que é a floresta temperada daqui a pouco, né? Campos e regiões temperadas, né? Campos são prados, ó, pradarias e estepes. As estepes e as pradarias são campos, cheio daquele capim, aquela herbácea. Parece uma plantação de trigo, de arroz, vai embora, né? Então você tem aqui herbáceas, tá? Em vários pontos, campos. Chaparral. O que é o chaparral? O chaparral fica aqui no clima mediterrâneo, tá? Você vai encontrar também algumas regiões aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Chaparral é um tipo de vegetação também chamada de garrigues ou maquis, que fica no clima mediterrâneo. E ali também vai encontrar alguns tipos de bosques muito bonitos, né? Vegetação deserta, né? Que seria o quê? O deserto absoluto. Você vai encontrar, na verdade, gelo, rocha, areia, né? Que é o deserto mesmo, você não encontra nada. Alguns desertos você encontra algumas cactáceas, tá? Então você vai encontrar algumas cactáceas em alguns desertos. Há desertos que você não encontra nada mesmo. É totalmente areia, ou é totalmente gelo, enfim, ou totalmente pedra, rocha, tá? Savanas, é o nosso cerrado, olha na África, ó, no clima tropical. Você tem a savana na Austrália, em alguns outros países aí você encontra também a savana. E as florestas tropicais, a Amazônia, né, a Mata Atlântica, ó, tipo a Amazônia aqui, que é a Mata Equatorial no Congo, você vai ver aqui no chifre da África, ó, tá vendo? Sul da Ásia, você vai encontrar. Então são matas tropicais, florestas densas, né? Resumidamente, esses são os biomas. Daqui a pouco nós vamos ver isso com mais detalhes. Quero mostrar para vocês agora um pouco mais a respeito do clima. Nós vamos fugir um pouquinho esses slides aqui. Ele vai estar aí para vocês podem usá-los, tá? Só que eu vou aqui no que me interessa mais, que é um mapinha agora sobre o clima. Aqui nós temos um mapa sobre o clima. Você tem o clima, por exemplo, polar. Aqui o subpolar, ó, tá vendo? Aqui você vai encontrar o equatorial, tá vendo? O clima tropical ao redor dele. Clima tropical. Desértico, semiárido. Ó, o desértico aqui, ó. O amarelo é semiárido, bordeja, né? O clima mediterrâneo, que fica nessa região, tá? O clima frio e o temperado se encontra aqui, ó. Tem o frio de montanha, algumas regiões mais altas se encontra frio de montanha. Ou o frio apenas, que é o subpolar, tá? O polar, e você vai encontrar o frio de montanha, até aqui embaixo, ó, diferente do frio, né? O frio subpolar e aqui o frio de montanha, essas regiões com um verdinho meio turquesa, né? Você vai encontrar algumas regiões mais altas,
aqui é o Himalaia, por exemplo, é o chamado frio de montanha, né? Aqui no Chile, nos Andes, você vai encontrar aqui também na cadeia dos Alpes australianos, são bem altos, tá? Você tem o frio de montanha aqui. Então é o clima, tá? Vocês têm que decorar, dá para decorar isso daqui também olhando o mapinha, tá bom? E o que eu tenho a dizer? O clima mais frio, que é o clima polar, tá? As temperaturas ali sempre abaixo de zero, precipitação é neve, tá? Por quê? Muito gelado, ó, a Antártida, estão vendo? Depois você tem o clima subpolar, também chamado de subártico, tá vendo? À medida que você vai descendo o globo, você vai tendo o clima subpolar ou subártico. Subártico significa abaixo do ártico. Subpolar, que a palavra sub significa abaixo. Abaixo do polar. Subártico ou subpolar é o mesmo, estão vendo? Depois vem o clima, né, temperado aqui, ó. Tá vendo? Que é o clima temperado. Você vai encontrar em algumas partes aqui, vendo onde encontra também a floresta temperada. Tá? Você tem um clima temperado. Por que ele chama de temperado? Porque ele é um clima que durante o inverno pode cair neve e cai. E durante o verão eles vão até para a praia. Faz 30 graus no verão e faz temperaturas negativas durante o inverno. Então tem temperaturas baixas e altas. Por isso que ele chama temperado, que vem de mistura, tempero, tá? Enfim, é um clima misturado, tá? Você vai encontrar outros climas como o subtropical aqui, tá vendo? No sul do Brasil, ó. Subtropical, sub e abaixo, então abaixo do tropical. Por que abaixo do tropical? Porque após o tropical que está nessas linhas aqui, um pouquinho, né, abaixo do trópico e abaixo do trópico, você vai encontrar o clima subtropical. É um clima que não é tão frio, tá? Não é tão frio quanto o clima temperado, mas também não é tão quente quanto o tropical. A temperatura ali mesclada, amena, né? Pode cair neve também. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as regiões mais altas caem neve durante o inverno. Então pode cair neve. E eles podem ir para a praia também. Faz parte do clima temperado, o subtropical. Está na zona temperada sul, aqui e aqui no norte. Tá? Bom, tem o clima subtropical. Aqui é o clima equatorial. É um clima extremamente úmido e também quente. Por quê? O sol passa aqui, ó. Por isso evapora muito, se evapora muito, chove muito. Então, o clima equatorial, ó, equatorial, tudo próximo à linha do Equador, por isso equatorial. Aqui você tem o clima tropical. Chove bastante também, ó, tá vendo? Ele está próximo do equatorial. Pode perceber, aqui é equatorial, tudo tropical ao redor, tropical. É um clima que tem uma estação seca e uma chuvosa, tá? Você tem esses climas aí. Você tem também o clima tropical aqui, você tem o clima desértico aqui, ó, tropical aqui em cima na Austrália, desértico na Austrália, tá? Semiárido, ó, semiárido. Brasil tem semiárido. Perceba que o semiárido, normalmente ele está próximo do desértico. Esse aqui é o desértico, ó, o semiárido. Que está caminhando para o desértico, ó, semiárido perto do desértico, estão vendo? Semiárido. Porque o semiárido ele não é tão seco quanto o desértico, mas ele é seco também. Ele não é úmido igual é o tropical. Aqui é o tropical, ele é úmido. Tropical, ele é úmido. Aqui ele é mais seco, mas não é tão seco quanto o desértico. O desértico é mais seco. É como se fosse uma transição do desértico para o úmido. Porque ele não vai ficar, né, úmido de uma vez. É aos pouquinhos, né? Aqui está desértico. Aqui menos desértico, até que ele vai umedecendo, um pouco úmido, até ficar úmido. Então isso aqui é uma transição, ó, do desértico para o úmido, ó, tá vendo? É uma transição, tá? Então, você tem desérticos também aqui nos Estados Unidos, ó. Por quê? Porque aqui você tem rochedos que impedem a massa úmida vinda do mar de passar. Então você tem climas desérticos aqui também, tá? Você vai encontrar, por exemplo, o deserto, né, no Arizona, enfim, tá? Então você tem aí o clima também equatorial, tem o clima frio de montanha que eu já falei para vocês, os Alpes australianos, enfim, acho que tratamos de todos, né? Polar, frio de montanha, temperado, mediterrâneo, enfim, tratamos de todos. São os climas. Então, conforme estão mais próximos do Sol, né, é mais quente, também é mais úmido, normalmente, né? Nem sempre, também é mais úmido. Professor, aqui próximo do Sol, por que é árido? É árido porque os ventos sopram em direção ao oceano, impedindo a massa úmida de entrar na África, tá?
E aqui os ventos de monções que sopram na diagonal em direção à Índia, Indonésia, impedindo também massas úmidas nessa região. Sem contar que também é um certo relevo aqui, né? De até 450 metros de altura, são regiões de planalto. E quando o relevo tem uma certa altura, há uma certa dificuldade da massa úmida também de subir aquela altura para molhar o continente. Então ela acaba chovendo no próprio, né, mar, certo? Aqui você tem o deserto do Kalahari. O que impede a massa úmida de entrar aqui? Aqui já não é os ventos, aqui é uma massa, que é uma corrente marinha que vem da Antártida, que é gelada. Ela faz o clima ficar frio e a chuva cai no próprio oceano, porque o clima está frio, impedindo que chova no continente também. Enfim, e aí a gente vai vendo os tipos de clima. Vamos ver um pouquinho dos biomas, tá? Tá aqui. Esse daqui encontra no mundo inteiro, tá? Isso aqui são musgos. Né? Os musgos, pode ver, parece uma graninha pequenininha, né? Os musgos, como eu estava dizendo para vocês, aqui são os musgos, parece uma graninha pequena, tá vendo? Só que tem todo lugar que é muito úmido, que tem rochedo, que tem gelo, lugar muito frio. Você vai encontrar no mundo inteiro, desde as regiões polares até aqui, na nossa região do Rio Preto, você anda pelos bosques da vida aí, você vai encontrar, né, os musgos. Então são fungos, na verdade não chega a ser vegetação. E na região polar você encontra também esses fungos, né? Você também tem os líquens, tá? São musgos e líquens, tá? Aqui você vai encontrar a tundra, ó. A tundra está nessa região aqui que é subpolar. Na verdade a tundra fica entre o polar e o subpolar, ela fica na transição, tá? Na transição entre o polar e o subpolar, a tundra, tá vendo? Isso aqui é um curto verão que eles têm, ó. É uma vegetação baixa, rasteira, cheia de arbustos e vegetação rasteira e próxima à região bem gelada. Aqui o ano inteiro fica tudo cheio de neve. Agora que você pode perceber que eles estão passando pelo verão que não está coberto por neve, né? Mas quase o ano inteiro é coberto por neve, tá? Comida de rena, enfim. A taiga é constituída na região subpolar, onde está esse roxinho aqui. A taiga é formada por árvores altas, tá? Pinheiros em geral. Aqui você pode perceber o desmatamento, eles usam muito a taiga para madeiramento, para muita coisa. E aqui você pode ver muitas árvores da taiga que ainda estão crescendo. Ela chega a mais de 100 metros de altura. Você tem as sequoias e as coníferas que fazem parte da taiga. Tá? Aqui é uma mata de araucária, é uma espécie também de pinheiro, tá? Só que é encontrada no Brasil, no Paraná. É a mata de araucária. Tá? Aqui é a floresta temperada, ó. Você vai encontrar nessa região aqui, ó, Europa, Estados Unidos, esse verde mais escuro aqui. Você vai encontrar a floresta temperada, bonita também, ó. Só que você percebe que aqui é outono, ela perde todas as folhas durante o inverno. O outono ela amarela, no inverno cai tudinho e fica sem nada. E na primavera brota tudo, no verão fica bem viçosa. Por isso que ela chama floresta temperada, porque o clima é quente e frio e conforme a época do ano, se está frente ao frio, ela vai ter mais folhas, menos folhas, tá? É um tipo de folhagem, de vegetação, que eles chamam de decídua, né? Essa também é chamada de caducifólia. É um tipo de vegetação que ela perde as folhas durante o inverno, tá? Tá vendo? Ó, primavera, verão, outono começa a cair, o inverno cai tudinho, tá? Então é a floresta temperada. Estepes, isso aqui se encontra no semiárido, com exceção do Brasil, que o nosso semiárido é a caatinga, que é uma vegetação espinhosa. O restante dos semiáridos, que fica ao redor do deserto, você tem tudo essas herbáceas, que seria o quê? Seria um capim, seria, né, uma espécie de vegetação em forma de campos, só que é seco. Ao contrário das pradarias, é um capim mais seco, tá? Chamado de campos também. Aqui é os pampas do Rio Grande do Sul, é um capim verde, né? O Rio Grande do Sul encontra, é pradarias, é um tipo de prados, tá? Aí, ó, pradarias, tá? É um capim verde, tá vendo? Regiões subtropicais se encontra isso. Na floresta mediterrânea se encontra, né, florestas em formas de bosques, tá vendo? É o clima mediterrâneo. Depois você vai encontrar também oliveiras no clima mediterrâneo. Fica aqui bordejando o mar Mediterrâneo. Também se encontra aqui na região leste, aliás, oeste, né, da África, no Chile, nos Estados Unidos, na Califórnia, se encontra também vegetações mediterrâneas. Tá? Maquis e garrigues, também chamado de chaparral, faz parte da vegetação mediterrânea.
E aqui você tem o clima árido, né? Desértico. Pode-se encontrar alguns cactos, né? Algum tufo aqui de capim, mas tudo bem esparso, esparramado, como você pode ver. Não há tanta vegetação. Nos lugares nem há vegetação, porque árido é desértico, tá? Aqui já é o semiárido brasileiro, é a caatinga, ó. Tá? Poucas folhas, muitos espinhos. Aqui é a savana, né? A diferença da savana para o cerrado nosso é que eles têm animais de grande porte. Podem ver aí, ó, o leão, tem, né, o elefante, a girafa e vários animais aí do safari, né, que a gente conhece. Só que a savana, tanto quanto o cerrado, não tem árvores muito altas, são esparsas, ó, e há um capim entre as árvores. Estão vendo? É o tipo de vegetação, é savana de clima tropical. Clima tropical. Ao cerrado, igualzinho a savana, tá? Não muda quase nada. Algumas espécies, mas a característica é a mesma de não ser muito grande. Aqui é a maior parte da vegetação da ilha de Madagascar, na África. Foi nesse pontinho aqui, ó, né? A Tissinanana, né? Até é ruim para a gente falar, né? Não é muito do nosso vocabulário, porque é um verbete, né, nativo. Mas podem ver que são florestas, né? Arbustivas, bem substanciosas, grandes, né? Tipo uma floresta, é uma floresta tropical também, e tipo uma floresta, tipo a Mata Atlântica, tipo uma Amazônia, só que não são tão altas quanto a da Amazônia, que chegou até 60 metros de altura, né? Aqui é a Mata Atlântica, que chegou até 40 metros de altura, né? Bordeja o litoral brasileiro aqui na América do Sul todinho, né? Floresta também fechada, tá? Tá aí a floresta amazônica, tanto a Mata Atlântica quanto a floresta amazônica são consideradas florestas tropicais. Muita chuva, né? A mata é fechada, bastante substanciosa, tá? Aqui é o mangue fica na Mata Atlântica. No encontro do rio com o mar você tem o mangue. Perceba que as raízes das árvores, elas são aéreas, né? As árvores não são muito altas, tá? Elas saem para fora da terra, as raízes, e aqui acha muito caranguejo, né? A vida marinha, a vida também dos rios, acabam, digamos, nascendo muito nesse bioma aí, dependendo muito desse bioma. A restinga é uma vegetaçãozinha rasteira que fica entre a praia e o solo, né? Quando você está acabando a praia e começando o solo, você tem essa mistura de areia com solo, não é um solo tão bom, aí você tem essa vegetação que não cresce muito, a restinga, né? Mata dos Cocais é um bioma brasileiro, que fica entre o Maranhão e o Piauí, né? Fica entre a Amazônia e Caatinga. É um bioma transitório. Entre o úmido e o semiárido, você encontra muitos cocos, como a carnaúba, o buriti, o babaçu, né? Muito usado para muita coisa lá na região, como cosméticos, pratos deliciosos com coco, enfim. Aqui está o Pantanal Mato-Grossense. Pode perceber que o Pantanal é formado por rios, ó. São muitos rios, o maior deles é o Paraguai. Quando chove muito, como aqui é plano, na descida, ele alaga tudo quando chove muito. Formando o quê? Formando a partir dos rios um pântano enorme. Mas quando chove menos, você vê os leitos do rio. É o Pantanal Mato-Grossense. Tá? Gente, vimos a maior parte dos biomas da Terra. Vou deixar aí os slides com vocês. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Tá? Não sei como que a gente podia aí depois combinar, voltando às aulas aí, a gente vê um formato, como que a gente vai fazer. Mas, enfim, leiam sua apostila, façam atividades, tá? Leiam, façam a leitura desses slides. Se você não compreender esses slides, é só você colocar lá na internet, coloca lá, né, climas do mundo, né? Climas, biomas do mundo, e coloque a imagem, você vai ter um mapa lá. Faça a leitura dos mapas, tá certo? Pegue mais de um. Eu coloquei vários aqui, você pega mais de um, tá? Faça a leitura para que você possa estudar, possa se preparar. Faça atividades da apostila. A próxima aula eu já vou estar gravando o segundo bimestre, tá? Valeu, moçada, um abraço e até mais.